eu fiquei muito interessado por uma notícia que a gente deu aqui sobre a quantidade de pessoas que pediu demissão do seu emprego no ano passado e os motivos que levaram as pessoas a pedir emprego. Eu achei interessante e queria compartilhar essa discussão com vocês, porque o Brasil é um país que tem uma alta rotatividade no emprego. No meio específico, no mundo dos recursos humanos, no mundo dos antigos departamentos de pessoal, se chama turnover. E tem o turnover das pessoas que querem sair e o turnover das pessoas que foram saídas, né? O voluntário e o involuntário. O Brasil, ele está à frente de outros países. A média de troca nos empregos no Brasil é maior do que em outros países. E aí, com o trabalho apresentado pelo Ministério do Trabalho, a gente vê alguns dos motivos pelos quais as pessoas saem. Em geral, tem outro emprego, em geral reclamam do salário, mas também não é só isso, há também o que entendem ser, já que são os próprios que saíram, que respondem, que havia falta de reconhecimento. Às vezes, a pessoa não se sente reconhecida porque esperava mais. Isso pode ser uma falha da empresa e, às vezes, pode ser uma interpretação de quem sai que tinha um desejo de um reconhecimento que não veio. Em geral, a maior parte já tinha... A maior parte não. Bobagem o que eu acabei de falar. Um terço das pessoas, um pouco mais de um terço das pessoas, quando saíam, já tinham um outro emprego. Então, a gente vê que o motor de sair não necessariamente é o do outro emprego. E aí eu fiquei pensando, puxa, está aumentando o número de pessoas que largam o seu emprego. A gente tem 100 milhões de pessoas hoje trabalhando no Brasil, e quando a gente vai ver quantas dessas, 37%, tem carteira assinada, então é deste universo que a gente está falando, 37% das pessoas ocupadas no Brasil, é deste universo que a gente está falando. Dos 37, 7 trocaram de emprego no ano passado e 30 permaneceram. Mas tem uma legião de pessoas que não é desprezível, é muita gente, 12% trabalham no setor público, 25% trabalham por conta própria. Só aqui a gente vai a 37%, tanto quanto com carteira. Aí você tem 13% sem carteira, também não é desprezível, e 4% de empregadores. Ou seja, 7 de 37 trocaram de emprego. Aí quando você vai mergulhando nos números, entendendo o que está acontecendo, nunca se trocou tanto de emprego, há algumas razões do universo do trabalho, né? A taxa de desemprego vem caindo, de forma que as pessoas se sentem mais à vontade para ousar. Quando a taxa de emprego está muito alta, desemprego está muito alta, as pessoas olham para o emprego que tem, veem que aquilo pode não ser o melhor cenário do mundo, mas entendem que sair pode ser mais arriscado e elas se agarram naquele emprego e, obviamente, saem se forem saídas, mas se puder ficar, vão ficando. Conforme a taxa de desemprego vai caindo, as pessoas vão olhando para o lado e vão vendo oportunidades para trocar de emprego, para montar o próprio negócio, para tentar buscar um salário maior, seja lá o que for. Mas aí a gente vê que não é só a explicação trabalhista que é suficiente para entender o que está acontecendo no Brasil. Um processo que atinge o mundo, mas aqui com um pouco mais de intensidade. Porque a gente vê que o tempo médio de permanência no emprego vem caindo ao longo dos anos. Ou seja, as pessoas estão ficando um pouco mais impacientes. Mesmo em anos com um desemprego um pouco maior, as pessoas trocaram de emprego. E tem uma ligação entre faixa etária e tempo de permanência no emprego. Por exemplo, pessoas de 50 a 64 anos ficam no emprego mais de 3 anos. Ficam 3 anos e 7 meses no emprego em média. Já pessoas de 18 a 24 anos, Débora, 9 meses. Olha que coisa interessante. Pô, é o primeiro emprego, então ela fica menos tempo.
As pessoas vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais tempo. De 25 a 29 anos, ficam 15 meses, não chega a 1 ano e meio. De 30 a 39 anos, ficam 20 meses, passa um pouco de ano e meio. Na média geral da mão de obra empregada, a gente tem um tempo médio de permanência de 19 meses, dá 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Né? E já foi mais, vem caindo. Ou seja, as pessoas estão mais impacientes, independente do mercado estar empregador ou não, de uma forma geral, as pessoas estão mais impacientes. Ou seja, o trabalho de ontem, quando a gente olha a fotografia que o Ministério apresentou, tentando mostrar, de alguma maneira, que há uma relação entre troca de trabalho e momento econômico, taxa de desemprego que existe, é indiscutível, existem outros fatores, que é o fator da pressa. As pessoas estão mais impacientes, elas querem chegar lá, elas querem atingir o objetivo delas. Pessoas escolhem uma profissão ou escolhem uma atividade profissional que não é propriamente uma carreira, por curso superior ou não, pouco importa, mas elas começam isso muito jovens e elas veem que aquela percepção que teriam de progresso não vem. Elas não sabiam, quando entraram, o que queriam fazer exatamente da vida profissional. Sabiam ao estudar, sabiam fazer o curso profissional ou técnico, mas de repente elas estão lá trabalhando sem ter uma necessidade de ganhar dinheiro, elas eram dependentes dos pais, tornaram-se independentes muitas vezes, ou já eram independentes, tornaram-se ainda, conseguiram ter uma capacidade de poupança, e aí com o tempo começam a perceber que é hora de mudar. Nem todo mundo pode fazer isso, né? Existem pessoas que, em tese, podem largar o emprego, mas olham para o lado, não veem alternativa e vão ficando. Não é dessas que a gente está falando quando aparece uma estatística como essa da mudança de 7 milhões de pessoas em um ano. Mas eu falava que não é só a explicação trabalhista que justifica isso. Há outras explicações. Observe, se a gente pegar o tempo médio de duração dos casamentos, ele é menor hoje do que era há 10 anos, 20 anos. As pessoas estão mais impacientes também. Se a gente pegar o tempo médio de atenção a uma tela nos últimos 10 anos, caiu de 2 minutos e meio para 47 segundos. As pessoas estão cada vez mais impacientes. Se a gente pegar quantas vezes uma pessoa acessa a rede social, enquanto da hora que acordou, a hora que vai dormir, beira 160 vezes. É uma coisa impressionante. As pessoas estão inquietas. Pessoas inquietas, pessoas incomodadas, por um lado, elas se tornam, muitas vezes, pessoas mais antenadas, se tornam, muitas vezes, pessoas capazes de produzir uma mudança na própria vida, acabam se tornando pessoas capazes de buscar o seu ideal, mas muitas vezes acabam se tornando pessoas só sem foco, só sem um norte, e saem por aí buscando aquilo que não sabem nem o que procuram. Confundem a busca com um motor de inquietação e ansiedade que muitas vezes acaba sendo um problema. Então, é evidente que você tem que correr atrás do seu sonho. Não há dúvida de que o seu objetivo é saltar atrás do seu ideal, mas com uma rede de proteção embaixo. Simplesmente se jogar pode ser um risco. Esse conselho vale para todo mundo? Vale para a maioria das pessoas. Mas vale mais para aquelas pessoas que têm mais oportunidades. Porque pessoas com menos oportunidades, obviamente, são pessoas que não podem se dar o luxo de simplesmente desistir do que fazem para mudar sem pensar um pouco mais. Certas profissões, certas carreiras, o mercado está tão positivo, o momento é tão bom, que só dela desistir, ou trocar, ou anunciar, ou só sair do trabalho em que está, já gera uma oportunidade para ela, 1, 2, 3 oportunidades de trabalho. E a gente vê que esse momento de inquietação geral, como eu falei, atinge casamentos, atinge o tempo de atenção
lendo, vendo, comprando livros, as pessoas não leem o tempo que liam antes, por razões óbvias. A forma de entretenimento está mudando. Isso interfere na educação, brutalmente, na forma como os professores têm que dar aula, isso interfere na qualificação da mão de obra, isso interfere na produtividade, pessoas menos concentradas, pessoas mais inquietas produzem menos. Isso interfere na avaliação que o chefe, que o patrão faz do trabalho das pessoas, começam a ficar também mais incomodados e então aumenta o que eu chamei, o que eu falei, o turnover involuntário, o número de desligamentos também aumenta. Claro, reforçando que no momento de taxa de desemprego mais baixa, o número de trocas de emprego voluntárias é maior do que o involuntário. Quando a taxa de desemprego é bem mais elevada, o jogo fica a favor de quem contrata e não a favor de quem está contratado. Muda. Mas perceba que, apesar de haver uma interpretação variada sobre o que faz as pessoas ocuparem ou desocuparem os seus postos de trabalho, existe um momento que a gente está vivendo de falta de paciência. Essa impaciência aparece em toda parte. Aparece nas conversas de WhatsApp, aparece na polarização, aparece na maneira como rapidamente um esculhamba o outro. Basta ver o grau de tensão dos debates que a gente transmitiu na Band, comparado ao que eram os debates de 20, 30 anos atrás, a forma como as pessoas falavam. As pessoas eram mais pacientes, mais tolerantes, também menos agressivas. Então a taxa de agressividade nas ruas aumentou, a taxa de agressividade no trânsito aumentou, a impaciência geral das pessoas aumentou. E isso se reflete nas relações humanas de uma forma geral. Casamento, relações de amizade, relação de irmãos, pais e filhos e a relação de trabalho. Então tem um lado psicológico, um momento psicológico, um momento da sociedade que a gente tem que parar para pensar, porque senão a gente atribui tudo ao emprego e toma uma decisão que talvez não seja a mais sensata. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.